Oi, crianças! Aqui é a professora Heloísa, do projeto de Português como Língua de Acolhimento para crianças e adolescentes. E hoje a gente vai continuar com o primeiro capítulo da história Emília no País da Gramática. Se você não viu a aula anterior, então corre lá para ver com a professora Paula. Ela falou um pouco sobre as sílabas. Antes de iniciar a aula, nós vamos recapitular um pouco da aula passada. A professora Paula fez uma pergunta na aula anterior que eu quero saber a resposta. Como são formadas as palavras? Vocês sabem me responder? Vocês lembram? Como que são formadas as palavras? As palavras são formadas pela junção das sílabas. Mas vocês sabem o que são sílabas? Sabem? Pensa. Tenta lembrar da aula passada. As sílabas são duas letras que gostam de andar juntas. Lembram? Podem ser a consoante e a vogal. Duas letrinhas que gostam de andar juntas. E vocês lembram também que na sílaba só tem uma vogal? Só pode ter uma vogal? Lembram? Mas na sílaba pode ter várias consoantes. Lembram também? Se não lembra, se não entendeu nada que eu falei aqui, a professora Paula deixou tudo explicadinho para vocês na aula anterior, tá bom? Então, volta lá para vocês entenderem um pouco mais do que eu falei aqui. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre as sílabas. Lembram da história da Emília? Lá no País da Gramática, que as crianças aprenderam com o quindim, que era o rinoceronte, sobre o acento tônico. Vocês sabem o que é um acento tônico? Sim? Não? O acento tônico não é aquele risquinho, que é o acento agudo, ou aquele chapeuzinho, que é o acento circunflexo. Não é ele. O acento tônico não é isso. O quindim falou que tinha uma parte da palavra que era maior, mais brilhante, mais alta, mais forte que as outras partes da palavra. Então, tem uma partezinha que é bem forte, que é bem alta, que é bem brilhante. Todas as palavras têm uma sílaba que é mais forte do que as outras. Isso acontece por causa do acento tônico. A sílaba que a gente fala que é mais forte que as outras se chama sílaba tônica. E ela tem um acento tônico. Um exemplo de uma sílaba tônica, qual que é? Então, vamos lá. Vou pegar meu nome, por exemplo. Todas as palavras têm uma sílaba tônica. Todas as palavras têm um acento tônico. Você pode pegar, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aí, meu nome, Heloísa. A divisão é Heloísa. A sílaba tônica, o acento tônico, tá no I. Por quê? Meu nome se pronuncia Heloísa. Meu nome não se pronuncia Eloísa, com a ênfase na sílaba Lo. Meu nome não se pronuncia Heloísa. Meu nome é Heloísa. Então, a sílaba mais forte, a sílaba mais brilhante é o I. Agora o nome da professora Paula. Vamos lá. Como que se divide? Paula. Então, tem duas sílabas. A sílaba mais forte que você fala, mais forte, é o Paula. É o pau. Agora o lá é um pouco mais fraco. Vamos pegar uma outra palavrinha para vocês entenderem mais. Nome. Qual será que é a sílaba forte dessa palavra? Ela se divide em duas sílabas. Nome. Agora, qual que é a sílaba mais forte? Nome. Pensa, tenta entender. Tenta ver qual é a palavra que você mais... a sílaba que você mais ouve. Nome. É o no, não é? Isso mesmo. E o acento tônico é questão de som. E não é uma questão de grafia. Como assim, professora?
não é uma questão de acento agudo ou acento circunflexo, é uma questão do som. Por exemplo, vamos lá. Um exemplo que fala da história. A Tunica, que é a mãe do Pedrinho, lembra? Qual que é a sílaba tônica do nome Tonica? Escuta eu falando. Tonica. 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 E aí, qual que é? Tem 3 sílabas. O to, o ni e o ka, certo? Qual dessas 3 sílabas que é a sílaba mais forte? E aí? Tônica. 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 É o ni, certo? E na história também fala uma outra palavra. Tônica. Que se refere à sílaba tônica. Ou água tônica. Então, qual que é a sílaba tônica dessa palavra? Que é tônica. 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 E aí, qual que é a mais forte? É a to, né? Isso aí. E qual é a sílaba tônica da palavra aluno? Aluno. 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 Vai repetindo aí para você ver se você consegue ver qual que é a sílaba tônica da palavra. A sílaba tônica da palavra aluno é a lu. Aluno. A gente não fala aluno. Ou a gente não fala aluno. A gente fala aluno. Certo? A sílaba tônica da palavra café. Vamos ver. Café. Qual que é a mais forte? O K ou o fé? Café. É o fé. Muito bem. Mas você pode ainda estar com a dúvida. Professora, todas as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes, né? Tem que ter o acento agudo, que é o risquinho, ou o acento circunflexo, que é o chapeuzinho? E eu falo, não. Não. Sabe por quê? Todas as palavras possuem um acento tônico. Uma sílaba tônica mais forte. Uma sílaba mais forte. Mas nem todas as palavras possuem um acento gráfico. O que é acento gráfico? É o acento agudo ou o acento circunflexo. O risquinho ou o chapeuzinho. Vamos tentar entender um pouco mais. Vamos ver mais exemplos de palavras. Vamos lá. Pedrinho. Pedrinho. Qual que é a sílaba tônica da palavra Pedrinho? Pedrinho. 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 É o dri. Tá vendo que ele é mais forte? E a sílaba tônica da palavra Emília? Qual que é? Emília. Emília. É o mi. E a sílaba tônica da palavra narizinho? Narizinho. Narizinho. Narizinho é o zi. Muito bem. Então, continuando o passeio da Emília no país da gramática, o rinoceronte falou que se a última sílaba de uma palavra for a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ela pertence ao clã das oxítonas. Eu não entendi nada, você pode estar falando. Então, se a sílaba tônica for a última da palavra, ela pertence ao clã das oxítonas. Ela pertence ao grupo das oxítonas. Como assim? Vamos ver uma palavra. Amor. Amor. Dividir a palavra. Amor. Qual que é a sílaba mais forte da palavra amor? É amor, certo? E ela tá em último, não tá? São 2 sílabas. A é uma sílaba e mor é outra sílaba. A última sílaba é a sílaba mais forte. Então, ela é oxítona. A palavra anel. Anel. Qual que é a mais forte? A sílaba mais forte da palavra anel? É nel,
certo? Então, ela é uma oxítona, é uma palavra oxítona, porque a sílaba mais forte é a última. Então, ela é uma oxítona. E aí, o rinoceronte continuou falando. Se a sílaba tônica é a penúltima da palavra, ela pertence ao clã da paroxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, da palavra, ela faz parte do clã da paroxítona. Um exemplo, a palavra amigo. Vamos separar ela em sílabas. Amigo. A sílaba mais forte da palavra amigo é qual? É o mi, certo? E o mi, é a penúltima sílaba, não é? Dessa palavra. Certo? Então, essa palavra é considerada paroxítona. Vamos ver outro exemplo? Vírus. Dividindo ela, tem 2 sílabas, certo? E a sílaba mais forte da palavra vírus é o vi. E ela é a penúltima sílaba da palavra, certo? Então, ela é considerada paroxítona. Ai, professora, tá difícil. Eu não vou decorar isso. Mas você precisa entender primeiramente. Então, no final, eu vou passar uma diquinha para vocês lembrarem delas. Se a sílaba tônica for a antepenúltima da palavra, ela pertence ao clã das proparoxítonas. E elas são, então, a antepenúltima da palavra. Um exemplo, o plástico. Plástico. Vamos separar a palavra nas sílabas. Plástico. A palavra plástico, a sílaba tônica, a sílaba mais forte é o plás, certo? Então, ela é a antepenúltima sílaba da palavra. Essa sílaba é a última, essa é a penúltima e essa é a antepenúltima. E como a antepenúltima é a mais forte, então essa palavra plástico é considerada proparoxítona. Outro exemplo, música. A palavra é dividida em 3 sílabas. Música. E a sílaba mais forte é mu. Mu, mu. E, então, a sílaba mais forte é a antepenúltima. O K é a última. O zi é a penúltima. E o mu é a antepenúltima. Então, a palavra música é considerada proparoxítona. Mas todas as palavras que são proparoxítonas, elas recebem um acento gráfico, ou um agudo, ou um circunflexo. Então, por exemplo, a palavra plástico tem um acento no A. A palavra música tem um acento no U. E agora, para a gente conseguir lembrar dessas palavras, a gente pode relacionar. Vamos lá. A última sílaba, ela chama oxítona, certo? A última. Quando a última sílaba é mais forte, quando a última sílaba da palavra é mais brilhante, é mais grande, ela se chama oxítona. Agora, se a penúltima sílaba da palavra for mais forte, ela se chama, então, paroxítona, certo? E se a antepenúltima sílaba da palavra for a mais forte, ela se chama proparoxítona. Entenderam? Então, crianças, por hoje é só. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar no nosso grupo do WhatsApp. Se os pais também tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. E na semana que vem a gente começa o 2º capítulo do livro, com outras professoras. Tá bom? Então, um beijo e até mais!